Pais amados, neste dia nós vamos meditar no capítulo 5 de Zacarias, a partir do verso 5. Nós paramos no verso 4, agora nós vamos continuar a partir do verso 5. Vamos orar. Senhor Deus, dá-nos sabedoria, Senhor, para entender e compreender a Tua palavra nesta hora, Deus. Abre nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, meu Pai, e que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, Jesus, que ela nos fortaleça, nos alimente espiritualmente, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos, te agradecemos. Amém. O capítulo 5 ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai até o versículo 4, que nós já lemos e meditamos. E a segunda parte é a partir do versículo 5. Diz assim o título da segunda parte: A sétima visão, a mulher e o Efa. Versículo 5. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os olhos e vê. Que é isto que sai? Que é isto que sai? Sem ser uma pergunta. Versículo 6. Eu perguntei: Que é isto? Ele me respondeu: É um Efa que sai. Disse ainda: Isto é a iniquidade em toda a terra. Você pode se perguntar, mas o que é um Efa? Um Efa, ou baú, era uma medida judaica. No contexto aqui, eu creio que estava mais para baú, né? Ele viu um baú. E o anjo disse que aquele baú significava a iniquidade em toda a terra. O versículo 7 diz assim: Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do Efa. Como eu falei para vocês, aqui significa nesse contexto um baú, tanto é que tinha uma tampa e essa tampa era de chumbo. E dentro desse baú tinha uma mulher sentada. Prosseguiu o anjo: Isto é a impiedade. E lançou para o fundo do Efa, e a lançou para o fundo do Efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Ou seja, o anjo falou para o profeta que a mulher que estava dentro do baú, do Efa, era a impiedade, ou seja, ela significava a impiedade. E lançou ela para o fundo do Efa, e colocou sobre a boca do Efa, do baú, o peso de chumbo, que era a tampa. Nós vemos aqui primeiro ele falando que o baú, o Efa, significava a iniquidade em toda a terra. Depois ele disse que a mulher que estava dentro do baú significava a impiedade. Mas o que vem a ser iniquidade? Iniquidade é contrário à equidade, à moral, à religião. Então, o baú significava toda a falta de moral e de religião de toda a terra. A impiedade, que era a mulher, assim, é representada pela mulher, a impiedade é proveniente de ímpio, sem fé, que tem desprezo pela religião. A mulher aqui estava significando pessoas ímpias, pessoas sem fé, que tinham desprezo pela religião, provavelmente no contexto de Zacarias, que tinha desprezo pelas coisas de Deus, né? E ela que estava representada pela mulher, que estava dentro da iniquidade, que era o baú. O versículo 9 continua: Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram um Efa entre a terra e o céu. O profeta está contando aqui que ele viu saírem duas mulheres já de dentro do Efa, e que
ela havia vento em suas asas e que eram como de cegonha, asas como de cegonha, e elas levavam um éfa entre a terra e o céu. Provavelmente elas estavam voando com o éfa na mão. É o que eu consigo imaginar aqui. Versículo 10. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o éfa? Versículo 11. Respondeu-me, para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Siná, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. O profeta quis saber para onde elas estavam levando aquele baú, que significava a iniquidade de toda a terra. O anjo respondeu que era para edificarem para aquela mulher, que era a impiedade, para edificarem para a impiedade, uma casa na terra de Siná. E quando ela estivesse acabada, seria posta ali em seu próprio lugar, ou seja, o lugar da impiedade. O estudo aqui da minha Bíblia, ele fala aqui, primeiro ele fala a respeito das asas como de cegonha, daquelas mulheres. Fala aqui, a cegonha é um pássaro grande e migratório, capaz de viajar a longas distâncias. Assim a impiedade foi levada para longe do lugar que Deus havia escolhido para si, para ser a terra de Siná. Aqui a terra de Siná, o estudo diz que é a região da Babilônia. Então, as mulheres que eram a impiedade, representando a impiedade, levaram o baú, que representava a iniquidade, para a terra de Siná, ou seja, para a Babilônia, para ali edificarem uma casa para a impiedade, no lugar, e colocaram no lugar próprio, ou seja, ali naquele lugar, na Babilônia, era o lugar da impiedade, não ali nos territórios da terra que Deus havia escolhido para o seu povo habitar. Então, com base nessa meditação, nessa palavra que nós lemos, nós vamos fazer uma oração. Senhor, que Tu nos afaste do pecado cada dia mais e mais, e nos aproxime de Ti cada dia mais e mais. Meu Deus, que a única casa que venhamos a edificar seja uma casa para Ti, uma casa de adoração dentro da nossa mente e do nosso coração. Que nós, como templos do Senhor, tenhamos um altar somente para Ti. Um altar que seja dedicado somente ao Senhor, o único Deus verdadeiro. Pois só Tu és digno de nossa adoração e da nossa devoção. Perdoa os nossos pecados, porque ainda pecamos diariamente. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos e agradecemos. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa fazer essa oração com toda a sinceridade do seu coração, pedindo a Deus que te afaste do pecado e da iniquidade e te aproxime cada dia mais e mais dele.